Seguinte, ó, topos e fundos ascendentes, entrada, bastante entrada de alta, às 13 horas de ontem, a gente comentou sobre essa alta, rompimento forte. Nós temos uma estrutura de alta, então, com o rompimento daquele triângulo simétrico, né? Então, o triângulo simétrico, ele teve o rompimento para cima, e no caso aqui do Bitcoin, ele abriu, então, uma barra de início de tendência, tá? Ele está tentando iniciar uma tendência mais prolongada de alta. Bom, como nós rompemos os topos anteriores, tá, pessoal? Então a gente pode traçar esta linha aqui, ó, que era uma resistência. Ela foi rompida por essa barra, que é para tentar iniciar uma alta, uma estrutura de alta. As nossas médias de 14, tá? De 14 horas e a nossa média de 59 horas, elas estão ultrapassando aqui, ó. Tá? Fazendo a abertura da boquinha, querendo antecipar o quê? Que nos próximos dias nós podemos ter uma estrutura de alta. Deixa eu só tirar o Bitcoin, que o Bitcoin aqui tá nervoso. Deixa eu só tirar o Bitcoin aqui. Pronto. Aí nós temos o seguinte, nós temos o preço tentando fazer topos e fundos ascendentes, tá? Então no último dia, nas últimas 24 horas, a gente aumentou um pouco a probabilidade do mercado primeiro vir a subir, o que eu não acho positivo, porque significa que ele vai ficar por um período um pouco mais prolongado de tempo, possivelmente para vir depois testar esse fundo aqui mais uma vez. Mas ele concluiu o fundo dos deuses, né? Então aquele fundo que a gente comenta, ele faz um fundo mais vertical, aí ele faz um segundo fundo mais desacelerado, né? Com pouco volume, pouca velocidade. Depois ele cria um triângulo simétrico aqui embaixo, ele começa a produzir outro triângulo simétrico aqui embaixo, e aí ele teve o rompimento agora. Então ele superou a resistência, essa porrada de alta que deu ontem, ela foi responsável por superar uma resistência antiga, que é essa resistência aqui, e agora a gente precisa que ele sirva como suporte no gráfico de 4 horas, consiga se segurar exatamente nesse ponto aqui, e se ele trazer uma alta aqui, eu vou entrar em um swing trade para tentar capturar o movimento até a região dos 25 mil dólares. No caso, não faria trade no Bitcoin, mas faria trade usando o Ethereum, tentando aproveitar, se beneficiar do movimento do final de semana, tá? Então, sábado, domingo, dependendo de como o fechamento hoje do S&P 500 fechar, a gente vai ter uma calmaria, um mercado mais calmo no final de semana, sábado e domingo. No dia 13 vai sair, ou dia 12 de julho, eu acho que na segunda-feira vai sair o índice de inflação lá dos Estados Unidos. Deixa eu só dar uma olhada aqui. É dia... Deixa eu pegar aqui dia... Ó, vai ser dia 12. 12 ou 13, tá? Vai ser entre terça ou quarta-feira. Depois eu tenho que ver que vai sair a inflação do segundo trimestre desse ano, tá? Que é um dos indicadores aí que o Fed utiliza para elevar a taxa de juros ou não. Detalhe muito importante que a gente estava comentando ontem na live fechada com o Mestre Storm. Inclusive, se você quer as lives fechadas, é só você puxar o QR Code aqui embaixo e se tornar membro do canal. Além de apoiar o meu trabalho, você vai também estar recebendo bastante conteúdo de qualidade. Quase que praticamente diariamente, inclusive sábados e domingos. Né? E aí o que acontece? Nós temos a seguinte situação. Se o Federal Reserve, na próxima reunião, ele sair de 0,7 percentual a elevação da taxa de juros e cair para 0,5, retornar para 0,5, o mercado vai ver como otimismo, com bons olhos, e possivelmente o mercado volátil ele pode dar uma respirada, tá? Se a pontuação base vir com 0,7, nenhuma surpresa, o mercado vai continuar tendendo o dólar ganhar mais valor perante as outras moedas. E se ele vier mais negativo, por exemplo, com 1%, né, de elevação da taxa de juros, ou seja, ao invés de subir só 0,7 ou 0,5, ele eleva para 1%, isso significaria que também ele tentaria atrair cada vez mais investidores dos mercados de ações, mercados de voláteis para o mercado de renda fixa. Nesse ponto, então, entendendo esse conceito, né, a gente sabe que provavelmente ali pelo dia 28 desse mês, quando saiu também o resultado do PIB do segundo trimestre desse ano, a gente pode ter alguma interferência. Então é um mês interessante, é um mês que tende a provocar uma possível reversão majoritária de tendência. Conforme eu expliquei para vocês, eu acho que 17, 18 mil dólares será o fundo do Bitcoin esse ano. Isso não significa que no ano que vem o preço não venha a cair mais, buscando talvez os 9 dólares, 10 mil dólares. Mas para esse ano, eu espero que a gente não perca os 17 mil dólares e que ele forme esse fundo cada vez mais interessante, tá?
Pois bem, então o trade de curto prazo, né, eu estou me baseando nele pelo seguinte, nós temos então um pivô de alta se formando, tá? Um pivô macro se formando aqui. Tá? Isso aqui é um pivô de alta, tá, pessoal? Fundo mais baixo, fundo mais alto, topo e topo mais alto. Tá? Isso aqui claramente se configura como um pivô. Para a gente ter a confirmação desse pivô de alta, a gente precisa que o preço no curto prazo se mantenha então nesse suporte, ele não pode perder este suporte, e ele venha buscar lá em cima. Tá? Ele venha a produzir um movimento de onda de alta lá em cima. Se ele começar a engamelar muito aqui, se ele começar a ficar batendo em suporte, segurando suporte e não conseguindo romper, ou rompe e já logo volta, a gente tem o padrão Bart-Simpson. E do padrão Bart-Simpson, geralmente nós temos um derretimento forte até retestar este fundo prévio aqui anterior. Chegando nesse fundo prévio anterior, tá? Aí acontece o quê? Uma acumulação de Wyckoff, geralmente, surge um bear trap, né? Que é o movimento que eu gostaria de ver antes de... Que é o tipo de entrada de trade que eu mais gosto de entrar na vida, né? Pois é um fundo confirmado. Então, quando a gente tem bear trap, é melhor, é mais gostoso. Como ele não veio para baixo como eu gostaria, tá? Então, nessa última movimentação aqui, eu gostaria que ele tivesse vindo para baixo, tá? Aqui ele tinha feito um triângulo simétrico. Eu gostaria que ele tivesse vindo para baixo primeiro, para ele retestar essa região e fazer o bear trap. Então, a gente tende a construir um Bart-Simpson nessa região aqui, tá? Então, se o mercado não conseguir ultrapassar e ficar reduzido aqui, né, durante o final de semana, vamos dizer, ou do sábado para domingo, a gente tende a fazer uma queda, tá, mais forte na segunda-feira. Se ele conseguir retestar essa região como suporte, resistência rompida como suporte, e rapidamente trazer alta, ele vai trazer uma alta mais vertical para essa direção aqui dos 26 mil dólares, tá? Que é a média 8 semanal, que é essa que vocês estão enxergando, essa primeira linha azul mais clarinha aqui, ó, é a média 8 semanal, tá? Então, esta média aqui geralmente é o alvo projetado desse movimento que está tentando se fazer de pivô de alta aqui. Tá? Então, o movimento ele vai ser aproximadamente o tamanho dessa profundidade aqui, tá? Esse vai ser o alvo, digamos assim. Então, nesse ponto aí, e no caso também, resistência nessa região aqui, que era suporte antigo, tá? Então, esse é o principal alvo do BTC, por exemplo. E aí, chegando nesse ponto, talvez dê para especular em alguma altcoin, alguma coisa específica para ele, para o Gestor ficar indignado. O Gestor está indignadíssimo aqui porque fizeram barulho aqui. Acho que abriram uma porta ali atrás e fizeram um barulho e ele ficou violento. Então, se a gente pegar agora o mesmo design aqui de fundo, né, que vem se formando, a gente vai ver também outros ativos aí, como, por exemplo, o S&P 500. Tá? Então, por exemplo, ó, o S&P 500, gente, ele está tentando fazer um fundo duplo aqui, ó, e um pivô de alta, certo? O que falta também para o S&P 500 melhorar, né? Falta conseguir fazer, então, um rompimento verdadeiro deste fundo que ele está tentando fazer, esse pivô de alta, tá? Eu vou ser bem sincero, eu não gosto de entrar acreditando em alta muito forte por um período muito prolongado de tempo com o preço nessa situação, com esse tipo de pivô de alta, tá? Então esse é um pivô de alta que ele é interessante, mas ele é interessante assistir ele em outro contexto. Augusto, qual é o contexto? Seria assim, ó. O preço está nessa forma, ele anda lateralmente, ele perde esse valor mais tempo e ele fica por um tempo longo. As médias começam a andar lateralmente, elas começam a vir de lado aqui, tá? E aí lá na frente, quando você tem o cruzamento do MACD com o pivô de alta, tá? Por exemplo, eu gosto de entrar num pivô de alta que ele surge depois de um bom tempo lateral.
Então eu gostaria de ver esse pivô de alta que a gente está vendo aqui de potencial fundo que ele está se formando nesse contexto aqui, ó. Onde opa, não, tá muito sensível. Ai, que sensível, mal toca e o caralhinho já vai, já sobe. Tá muito sensível isso aqui. A glande tá sensível. Aí, ó, pronto. Então o que acontece, ó? Eu gosto de um pivô de alta lá na frente, depois do mercado lateralizar por um tempo, tá? Por quê? Porque esse tipo de pivô de alta que está tentando se construir, ele é extremamente perigoso. Ele é, geralmente, depois que ele vem de grandes quedas, assim, né? E ele tenta trazer esse pivô de alta, ele faz um pivô de alta depois de vir de fundo, mas ele vem para entregar mais queda pela frente. Então, esse é um pivô que eu não sou muito fã de pegar, porque ele, lógico, ele pode vir a subir até aqui, nessa região, mas às vezes ele faz um bull trap, que é daí, ao contrário do bear trap, ele consegue romper temporariamente a resistência, mas depois ele volta e afunda, né? Então eu não gosto muito desse tipo de pivô de alta, tá? Ele não é um pivô de alta muito confiável. Pivôs de altas confiáveis são pivôs de alta acima das médias, não dentro da água, tá? E aí, para ele trazer essas médias para baixo e aumentar a nossa probabilidade de pegar uma alta mais prolongada, né? Ele teria que estar, então, acima das médias. Então, por exemplo, esse é um pivô de alta acima das médias. Veja como ele entrega mais alta, forte, né? Então, ele entrega mais alta, forte. Esse pivô de alta aqui é um pivô acima das médias. Então, pivô de alta acima das médias. Ele entrega a alta. Bom, pivô de alta abaixo das médias, geralmente, ou ele faz o topo duplo e traz para baixo, ou ele faz um falso sinal de alta, ele perde depois esse suporte e ele afunda rápido, tá? Então ele traz uma falsa sensação de que vai o preço a voltar à normalidade e aí rapidamente ele afunda. E eu sei que você está procurando para ter resultados rápidos no mercado de criptomoedas e eu tô aqui para te ajudar. Então o que eu te peço é pare de sardinhar agora, pare de comprar game coins e porcarias, shitcoins e venha aprender junto comigo tudo o que você precisa para se tornar um investidor profissional bem-sucedido. Curso Mestres do Bitcoin é o curso mais completo do Brasil. Clique no link abaixo para saber mais e somente nesse mês a gente vai oferecer um cupom de desconto com 55% de desconto. Não fique para trás e garante já a sua vaga porque é limitado. Tamo junto, fofo!